A população mundial continua a aumentar de forma vertiginosa. Já estamos perto dos 8 mil milhões de pessoas no planeta. Só a Índia e a China representam 1/3 da população mundial. Criaram-se sítios web para apresentar uma leitura contínua do crescimento da população mundial. Estes números são aproximados e baseiam-se em análise estatística. É incrível ver a velocidade com que os números aumentam. No primeiro bimestre de 2020, a população subiu mais de 20 milhões. Hong Kong é um dos sítios mais densamente povoados do mundo, visto que a sua pequena ilha conta com mais de 7 milhões de habitantes. O século passado foi testemunha de uma migração mundial para as cidades. As áreas urbanas oferecem mais oportunidades de trabalho e são, portanto, mais atrativas na busca pelo sustento. Atualmente, a vida na cidade é a norma e não existem muitas possibilidades de que isto mude num futuro próximo. As cidades podem ser lugares incríveis. As populações mais densas conseguem financiar instituições que as áreas rurais não podem, como, por exemplo, bibliotecas, museus, universidades e centros culturais dedicados às artes cênicas. A arquitetura pode ser fascinante, com uma mistura de edifícios velhos e novos. As áreas metropolitanas são também centros de transporte que facilitam a deslocação de toda a gente. Hong Kong, como centro financeiro global e porto de classe mundial, atrai um grande número de pessoas. Pouco espaço entre casas é a regra nesta cidade. Este aspecto pode constituir um enorme desafio, não apenas em Hong Kong, mas em todos os grandes centros urbanos. No entanto, esta não é a intenção de Deus no que diz respeito à habitação humana. Na Bíblia encontramos que a vontade de Deus é que o homem se espalhasse por toda a terra, habitando num meio rural, em harmonia com a natureza e evitando o aglomerado das cidades. E disseram: vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre, cuja cúspide chegue ao céu, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Eterno desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam a edificar. E disse o Eterno: eis que o povo é um, e todos estes têm uma só língua, e começaram a obra, e nada os fará desistir agora do que pensaram fazer. Agora, pois, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que nenhum entenda a fala do seu companheiro. Desta forma, o Eterno espalhou-os dali pela face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Gênesis 11, 4-8. De facto, os seres humanos precisam de passar tempo sozinhos. Precisamos de tempo para refletir sobre as nossas vidas e contemplar o nosso futuro. É sempre bom ter um local apartado onde a nossa mente possa focar-se nas coisas positivas da vida e agradecer pelas coisas que temos. O contato com a natureza permite-nos meditar de forma mais profunda e alcançar a paz interior. É por isso que os seres humanos sentem fascínio pelos lugares naturais. Nós, pessoas, viajamos pelo mundo para visitar locais com paisagens majestosas. E o simples facto de observar o céu estrelado durante a noite é uma experiência vivificante. Faz-nos sentir muito pequenos face ao pano de fundo do universo. Há 3.000 anos, o rei David compreendeu isto e escreveu: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, digo: o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Mas como podemos observar o céu no meio de uma grande cidade com luzes em todo o lado? Este é apenas um dos pontos negativos de viver aglomerados nas cidades,
pois também encontramos problemas como o congestionamento de trânsito, o ruído excessivo, a poluição e esse afã constante de chegar a toda a parte e a lado nenhum ao mesmo tempo. Tudo isto prejudica a nossa qualidade de vida e a nossa espiritualidade. A aglomeração estressa as pessoas e isto, além de afetar a saúde, gera discussões e brigas entre as pessoas por causas muito pequenas, pois a paciência da grande maioria está no limite. Como se tudo isto fosse pouco, nas cidades as doenças propagam-se com maior facilidade e rapidez, como o demonstra a recente crise da Covid-19. Há cidades no mundo onde os alarmes soam sem parar. Durante décadas previu-se a escassez de alimentos, de água e do espaço mínimo para ter uma vida saudável, mas ninguém parece ouvir. Uma interrupção na cadeia de abastecimento ou um desastre natural pode trazer consequências nefastas aos habitantes das cidades. Para além disso, a Bíblia fala-nos de um tempo próximo de tribulação em todo o mundo. Guerras, pragas e escassez de alimentos serão apenas alguns dos muitos problemas. Será um período em que a humanidade se encontrará à beira da extinção. Mas há esperança. Depois desse período de tribulação, surgirá um tempo de paz e prosperidade como nunca existiu na história da humanidade. Haverá cidades, mas ao contrário de hoje, Deus irá desenhá-las e planeá-las para que sejam muito menos povoadas e seguras para que as crianças brinquem nas ruas. Existirá espaço para zonas verdes e certamente será possível ver as estrelas do céu durante a noite. As cidades serão rurais, cada casa terá a sua horta, a sua vinha e o seu celeiro. O contato do homem com a natureza será tão fácil e imediato como apenas cruzar a porta da casa ou olhar através da janela. Serão assim as cidades do futuro sob o reino de Deus. Terra, não temas, alegra-te e regozija-te, porque o Eterno fará grandes coisas. Animais do campo, não temais, pois as pastagens do deserto tornar-se-ão verdes, pois as árvores darão o seu fruto, a figueira e a videira darão os seus frutos. Vós também, alegrai-vos e regozijai-vos, porque ele vos deu a primeira chuva a seu devido tempo. As eiras encher-se-ão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Se quer saber mais sobre o futuro glorioso da Terra, convidamo-lo aos nossos cursos bíblicos para conhecer uma nova abordagem sobre o reino que Deus instaurará na Terra num futuro próximo.